Olá, bem-vindo a mais uma classe de espanhol. Hoje nós vamos conhecer os heterogenéricos. Você não sabe o que é isso? Bem, então acompanhe comigo. Heterogenérico son las palabras que tienen género distinto del portugués, o sea, varían de género masculino ou feminino em la oposição português-espanhol. Ou seja, são palavras que na língua espanhola são femininas e na língua portuguesa são masculinas. Ou, ao contrário, palavras que na língua espanhola são masculinas e na língua portuguesa são femininas. Então, lembrando que na língua portuguesa, o é o artigo que acompanha o substantivo masculino. Então, nós temos el no espanhol para o. Lá é o artigo feminino, a que acompanha o substantivo feminino. Então, nós temos aqui la leche. La leche, por que la leche? Porque la leche é um substantivo feminino e não masculino, como em português. Nós não podemos falar el leche. Ele não vem para cá, observa. Aqui embaixo nós temos o desenho de uma ponte. A ponte, em português, nós falamos a ponte. Aqui o desenho da ponte, artigo a. Vamos ver se em língua espanhola também é acompanhado do artigo lá. Não encaixou, voltou. Por quê? Porque em língua espanhola se disse el puente. Aqui ao lado nós temos o desenho de um sinal. Então, nós falamos o sinal na língua portuguesa. Mas em espanhol não é. Por quê? Se disse la señal. É um substantivo feminino. Se disse la señal. Aqui ao lado nós temos a palavra maquilhaje. Maquilhaje significa maquiagem, como você está vendo no desenho. São as maquiagens. E em língua portuguesa nós falamos a maquiagem. Em língua espanhola, vamos ver se é. Não é, voltou. Por quê? Porque em língua espanhola se disse el maquilhar. Sobrou o último aqui, que é o desenho de um pote de mel. La miel. Então, quais heterogenéricos nós temos aqui? La leche, la miel, el maquillaje, la señal, el puente. Vamos à próxima página. Aqui eu te apresento uma regra, porque, em general, as palavras terminadas em arre e or são masculinas em espanhol. Ou seja, toda vez que você ver uma palavra terminada em arre ou em or, você sabe que ela é masculina. Então, aqui nós temos o desenho de uma paisagem. Paisagem. Em língua portuguesa, nós falamos a paisagem. Em língua espanhola, não. Nós falamos el paisaje, porque el significa o, lembra? Então, el paisaje de la playa es maravilhoso. E aqui embaixo nós temos a palavra color, que em língua portuguesa é a cor. Mas em língua espanhola nós falamos el color, porque el significa o. Então, a pergunta é, ¿te gusta el color amarillo? Entendeu? Essa regra? Fácil, não? Vamos à próxima página. Aqui nós temos outra regra. São palavras, em general, terminadas em umbre, que são femininas, ou seja, as palavras terminadas em umbre são femininas. Então, temos aqui a palavra legumbres. Então, nós falamos
las legumbres. Então, temos aqui a frase: en esta família, todos ayudan a preparar las legumbres. Bien? E aqui nós temos a palavra costumbre. Lembra que em português nós falamos o costume, certo? Em língua espanhola nós vamos falar la costumbre. Então, a frase fica: Bia tiene la costumbre de correr todos los días. Fácil a regra, não? Então, é só memorizar. Palavras terminadas em umbre, na língua espanhola, são femininas. Entendeu? As regrinhas são fáceis, não? Vamos à próxima página? Essa é a última página. Aqui eu coloquei alguns desenhos, as palavras, e vamos ver se você se recorda das regrinhas. Então, aqui nós temos a palavra risa, cuchillo, sangre. Então, sangre significa sangue. Dolor, que significa dor. Cumbre, cumbre de la montanha, nós temos aqui. Garaje, é a garagem onde coloca o carro. E aqui há uma mensagem, aqui uma equipe de futebol, equipe brasileira de futebol. E aqui nós temos o desenho de uma árvore. Então, vamos lá. Então, como você sabe, nós estamos falando de heterogenéricos. Heterogenéricos são as palavras ao contrário do português. Então, se em português nós falamos o riso, em espanhol nós vamos falar o riso também? Não, não encaixou. Por quê? Se disse la risa. E aqui embaixo, nós temos o desenho de uma faca, que em espanhol é cuchillo. Em português, nós falamos a faca. Vamos ver se encaixa? Não encaixa. Por quê? Porque é el cuchillo. Aqui aí embaixo nós temos o sangue, então nós falamos em português o sangue. Vamos ver se em espanhol se fala também el sangre? Não. Por quê? Se disse la sangre. Então, nós temos la risa, el cuchillo, la sangre. Você lembra da regra? Aqui nós temos a palavra dolor. Qual que eu coloco? El, muito bem. Se você falou el, você está certo, porque se terminada em or, nós colocamos el. É uma palavra masculina. El, dolor. E aqui ao lado nós temos cumbre, o cume da montanha. Você lembra da regra, não? Então, nós vamos colocar la cumbre. Por quê? Nós falamos la cumbre e não o cume. E aqui? Aqui temos a palavra árbol. Árbol em espanhol é um heterogenérico. Você nunca vai falar la árbol. Você vai falar el árbol. E no plural também los árboles. Los árboles, el árbol. Bom, tem 3 palavras aqui. Você já sabe que são heterogenéricos. Então, vamos lá. Nós falamos el garaje. Lembra a regrinha? Terminado em arre. Se é uma palavra terminada em arre, é masculina. Assim como el mensaje. E o último, el equipo. Você acertou? Você foi acompanhando comigo? Então, vamos pronunciar aqui. Vamos falar essas palavras. La risa, el cuchillo, la sangre, el dolor, la cumbre, el garaje, el mensaje, el equipo. E o último desenho, el árbol, los árboles. Muito bem? Se você ficou com alguma dúvida, nos encontramos no chat, ok? Hasta luego!